Game of Thrones, da vida real na Europa. Shalom, querido seguidor do nosso canal, na pegada de Yeshua. Você sabe que toda a produção cinematográfica hollywoodiana, ela é reflexo do mundo espiritual. Nós sabemos que Hollywood e que todas as produções cinematográficas, de modo geral, entre Estados Unidos e Europa, elas estão na mão da nova ordem mundial, na mão das elites, né, da elite do mundo que quer comandar o mundo. Elas são patrocinadas, elas carregam de maneira subjetiva, subliminar, dentro dos filmes, a marca, a assinatura de quem está pagando, patrocinando. É por isso que nós vamos ver sempre pisos quadriculados, o 666 e vários padrões, uma pessoa de um olho só. Então, esses padrões são padrões que remetem a quem está patrocinando segmentos da emissionaria e tudo mais. Então, nós vamos analisar nesse vídeo aqui exatamente sobre Game of Thrones, o Jogo dos Tronos agora na Europa, como é que fica depois da morte da rainha. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que existe uma agenda pré-elaborada, não é? E a prova disso é que, por exemplo, a rainha morreu. Vamos dizer que foi algo imprevisível, mas por que ela tem que morrer na Escócia? É algo que você precisa parar e pensar. Ela é nascida, ela é oriunda, ela atuou e ela governou diretamente o tempo todo na Inglaterra. Mas existe um bloco ali chamado Reino Unido, que tem uma colisão, que a base dessa colisão é toda feita embaixo de ocultismo, não é? Então, ela vai morrer na Escócia. No outro vídeo, eu peço que você dê um confere, no outro vídeo eu avisei também que quando ela ficou doente com essa doença da pandemia, ela foi para a Escócia também, não é? Supostamente doente, mas ela foi para a Escócia, não é? Então, existe ali na Escócia um berço de um segmento da emissionaria, existe outro segmento forte, que é a Freemason da França, existe outro segmento forte do sionismo em Israel, entre outros, não é? Mas esses são muito fortes no mundo todo. Então, quando uma rainha, a rainha Elizabeth, vem a falecer, né, depois de 70 anos de governo contínuo, então existe como fosse uma brecha, uma ala aberta para que haja substituições. Eu falei isso também quando o rei Felipe faleceu, não é? Então, existem mudanças, existe jogo de governo, jogo de tronos, por assim dizer, na Inglaterra, mudança de ministros e tudo mais, mas muito mais que isso, os spoilers que você vê nos filmes, não é? No próprio Game of Thrones existe um clã que o clã dos dragões, e eles têm um governo maior. Tem outros clãs, mas o que detém maior hegemonia é o do dragão. Então isso tem uma indicação muito forte no mundo espiritual, como é e quem é que rege de maneira majoritária ali na Europa. Quando a ex-presidente da Alemanha ela saiu do governo, não é? Que é a Angela Merkel, ela foi crescida com o Vladimir Putin. Ela cresceu estudando com o Vladimir Putin. Então, existia um código de ética. Existia ali, os analistas, os críticos de geopolítica dizem que ela dava bronca em Vladimir Putin e ele acatava. Um respeito, uma ética de infância, não é? De duas pessoas que cresceram juntos. Então havia um frágil equilíbrio naquela faixa ali. Depois que ela se aposenta, o que é que acontece? Logo Rússia coloca as mangas de fora e começa a atacar a Ucrânia. Lembrando que o Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, ele é judeu. Então tem algo aí muito frágil para acontecer. Agora existe a morte da rainha, existe mudança nos ministros da Inglaterra e fica assim uma fragilidade nessa linha, desde o leste europeu até a região de Portugal e de Espanha, né? E
região ibérica. Então você pega desde Portugal e Espanha, que é a região ibérica, até a região Balcã da Europa, que é ali, são os países que são já do leste europeu, que é países que já fazem fronteira quase com a Rússia. E essa linha fica uma linha muito tênue, frágil, e certamente, volto a dizer, como eu falei no vídeo anterior, não quero ser profeta do caos, mas vai haver um movimento muito sério que vai impactar o mundo todo entre os governos da Europa, não é? Pessoas e presidentes, líderes que a gente não tem ouvido falar agora, eles vão se empoderar, não é? Então o Macron, o Erdogan na Turquia, esses caras aí que eles são como raposas, eles não vão atacar o galinheiro no momento que eles possam ter vantagem, eles vão pegar e eles vão atacar na hora que eles vão poder abarcar o máximo de lucro e de vantagem, não é? Então, nesses jogos dos tronos, a gente sabe que os países, é como um efeito cascata, onda, né? Que os países da América do Sul, os países do nosso trópico aqui para baixo, sentem um impacto também, né? Sem contar com o equilíbrio frágil também da China com Taiwan. Então, é a morte da rainha, ela é como o destampar, o romper de algo que estava para fervilhar, não é? Como a gente fala assim, numa linguagem jovem, popular, é como colocar um Mentos dentro de uma garrafa de Coca-Cola. O que é que vai acontecer, não é? Então, sepultou o Mentos dentro da garrafa de Coca-Cola, ela vai entrar em parafuso. Então, sepultou a rainha, não é? Tem aí 10 dias, esses 10 dias aí de luto, vamos ver o que vai acontecer. Temos que orar por nossos irmãos na Europa, temos que orar pela expansão do Evangelho na Europa, porque o Evangelho, irmãos, ele tem esse caráter, né, da antifragilidade. Quanto mais perseguido, mais ele cresce. Você já viu uma roça que foi tocada a fogo? Nos 2 dias próximos você começa a ver os brotos bem verdinhos nascerem, né? Assim é a igreja. Parece que ela está perseguida, que ela vai perecer, e aí agora que a graça de Deus se derrama. Isso é lindo demais, não é? Mas existe mesmo a dança dos tronos, os jogos dos tronos, além da grande franquia que é Game of Thrones, e nós devemos ficar de olho, porque vão se empoderar líderes novos, e é daí, dentro desse ciclo de 2023 para 2030, que eu creio que deve se levantar pelo menos uma ou as duas bestas, a da terra e a do mar. Oremos e vamos ficar conscientes aí, né? Sem contar nos flagelos, sem contar nos acontecimentos apocalípticos que estão ligados à natureza. Então cabe a nós orarmos, porque nós estamos entrando aí num turbilhão, numa espiral de acontecimentos que vai abalar o mundo, mas que o Senhor possa manter a antifragilidade da igreja, a blindagem da igreja, porque, afinal de contas, a palavra não diz que Deus tem escudo, mas que Ele é escudo, e você está do lado do Senhor, você tem a melhor escuderia do mundo. Jesus te abençoe, shalom.